escola eleática. A filosofia pré-socrática compartilhava de um mesmo objetivo, descobrir a origem do universo. Com esse intuito, com essa meta, surgiram diferentes escolas filosóficas nesse período. E uma delas foi a escola eleática, que era uma escola pré-socrática que teve seu nome derivado da cidade de Eleia, que ficava no sul da Itália, lugar de origem de seus principais pensadores: Parmênides, que foi o fundador da escola, Xenófanes, Zenão e Melisso. Essa escola se caracterizou por não procurar uma explicação da realidade baseada na natureza. As suas preocupações eram mais abstratas e apresentaram o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Seus pensadores defendiam a existência de uma realidade única. Por isso, eles ficaram conhecidos também como monistas, em oposição ao mobilismo. A realidade para eles era única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio ou fim, contínua e indivisível. Das suas reflexões, resultou que o único conhecimento válido era aquele fornecido pela razão. Parmênides de Eleia. Nasceu em 530 a.C., morreu em 460 a.C., aos 70 anos. Escola eleata, ideias notáveis, ser e não ser, pensamento e ser são o mesmo, distinção entre verdade e aparência. Foi influenciado por Pitágoras, Xenófanes de Colofon, Heráclito. Influenciou Zenão de Eleia, Melisso, Sócrates, Platão, Aristóteles e etc. Foi um filósofo grego natural de Eleia, uma cidade grega na costa sul da Magna Grécia, supostamente de família rica. Seus primeiros contatos filosóficos foram com a escola pitagórica, especialmente com Ameinias. Foi um filósofo pitagórico grego do século V a.C. Seu pensamento influenciou a filosofia da antiguidade, bem como a filosofia moderna e contemporânea. Foi o principal pensador da escola eleata. Suas teorias deram-se às ideias de Xenófanes, visavam a apresentar o imobilismo e a unidade como essência do surgimento do universo. A teoria parmenidiana está centrada no que ele chama de ser. O ser das coisas é o princípio básico, baseado em uma ideia infinita e universal. Dessa maneira, tudo que existia possui o ser dentro de si, ou seja, o que existe possui o ser. Pode ser enunciado e pensado. O que não existe não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem enunciado. Ele recusa a sensação como meio de chegar à verdade. Para ele, a sensação é um caminho errado para a investigação, porque gera contradições e confunde o que existe com o que não existe, o ser com o não ser. Um trabalho conhecido de Parmênides é um poema sobre a natureza, que sobreviveu apenas na forma de fragmentos. Ele é dividido em duas partes, uma que trata do caminho da verdade e outra que trata do caminho da opinião, ou seja, daquilo onde não há nenhuma certeza. Na primeira parte do poema, ele trata da realidade, o que é, e expõe vários argumentos que demonstram seus atributos. A existência é atemporal, uniforme, necessária e indestrutível, enquanto a mudança é impossível. Dessa forma, nega a existência do nada ou não ser. Já no caminho da opinião, Parmênides elabora uma doutrina cosmológica completa, tratando de questões como a constituição e a localização dos astros e diversos fenômenos meteorológicos e geográficos, a origem do homem, além de explicar o mundo das aparências, em que as faculdades sensoriais levam a opiniões falsas e enganosas. De modo simplificado, Parmênides sustenta o seguinte: unidade e a imobilidade do ser, o mundo sensível é uma ilusão, não se confia no que vê, a essência das coisas não muda, e o ser é uno, eterno, não gerado e imutável. Zenão de Eleia. Nasceu em 490 a.C., na cidade de Eleia. Filho de Teletágoras, foi adotado e criado como um filho por seu mestre, Parmênides. Foi um filósofo pré-socrático da escola de Eleia e tornou-se um professor muito respeitado, seguindo e defendendo de forma apaixonada os ensinamentos de Parmênides. Seguindo as ideias de sua escola e de seu mestre, ele era um imobilista e defendia a unidade do ser. Suas teorias eram sempre envoltas de paradoxos.
Zenão chegou a escrever cerca de 40 apórias, ou paradoxos, com o objetivo de defender as teorias de seu mentor Parmênides. Entretanto, somente 9 delas foram encontradas pelos historiadores. Entre esses paradoxos, há uma característica em comum: todos são contra o movimento, ou seja, todos concluem que o movimento não existe ou sequer a mudança do mundo. Isso tudo seria apenas um erro de percepção dos sentidos. As principais teorias são: primeiro, o paradoxo da dicotomia. Imagine um móvel que está em um ponto A e quer atingir um ponto B. Este movimento é impossível, segundo a teoria, pois antes de atingir o ponto B, o móvel tem que atingir o meio do caminho entre A e B, isto é, um ponto C. Mas, para atingir o ponto C, terá que atingir mais uma vez o meio do caminho entre A e C, isto é, um ponto D, e assim ao infinito, tornando determinado movimento. Paradoxo de Aquiles. Imagine uma corrida entre o atleta velocista, neste caso Aquiles, e uma tartaruga. Suponhamos que é dada à tartaruga uma determinada vantagem inicial em distância. Segundo a teoria, Aquiles jamais a alcançará, porque quando ele chegar a um ponto onde a tartaruga partiu, ela já terá percorrido uma nova distância. E quando ele atingir esta nova distância, a tartaruga já terá percorrido outra nova distância. E assim ao infinito, tornando mais uma vez o paradoxo da flecha imóvel. Se um objeto está em repouso quando ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, e se a flecha em voo está sempre ocupando o espaço igual às suas próprias dimensões, logo a flecha em voo está em repouso, concluindo que uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso. Todas essas teses já foram refutadas pela física newtônica, que assume a ideia do movimento a partir de um referencial. Zenão morreu em 430 a.C., com 60 anos, ainda em Eleia, onde passou toda a sua vida. Xenófanes, nascido na cidade de Cólofon, na Jônia, em 570 a.C., e seu falecimento foi em 475 a.C. Cedo ele deixou sua cidade para levar a vida recitando poesias. Acredita-se que ele tenha passado algum tempo na Sicília e também em Eleia. Segundo a tradição, Xenófanes tinha sido mestre de Parmênides. Ele foi a primeira pessoa conhecida a utilizar a observação de fósseis como evidência para a teoria da história da Terra. Ele verificou a existência de fósseis de peixes e conchas em localidades distantes da costa marinha, chegando à conclusão que tais locais em outras épocas estavam embaixo d'água. As suas principais críticas eram a concepção de deuses gregos, o antropomorfismo, que era a forma humana dos deuses. Ele também criticava a atribuição de costumes e sentimento aos deuses. Ele achava que os deuses só tinham essas características devido ao fato de terem sido criados por humanos. Ele criticava a noção de movimento dos deuses, pois se eles são imortais não deveriam ter um início, pois consequentemente deveriam ter um fim. Ele dizia que, sempre no mesmo lugar, permanece sem mover-se, absolutamente, mas se lhe atribui o deslocamento, ora para um lugar, ora para outro. Ele dizia que o deslocamento só foi atribuído aos deuses, pois é uma possibilidade dos seres humanos, logo eles imaginariam seus deuses assim. Ele criou também uma concepção de que o Deus era um todo, no universo mobilista. Ele dizia que todo inteiro vê, todo inteiro pensa e todo inteiro ouve. Melissos de Samos foi um filósofo pré-socrático da escola beata que nasceu na ilha de Samos em 470 a.C. Ele foi um militar, filósofo, político e poeta grego. Produziu influência no atomismo de Leucipo e Demócrito, além de ter grande relevância na política grega, já que atuou como comandante da esquadra naval que derrotou os atenienses de Péricles em 441 a.C. Ele provavelmente foi discípulo de Parmênides e por isso aprofundou e defendeu suas teorias, mas modificou elas em alguns pontos. Segundo Melisso, o ser deveria ser infinito, porque se o ser fosse finito, ele teria que fazer limite com o vazio, mas o vazio é um não ser e é impossível que o ser seja limitado por um não ser. Além disso, Melisso defendeu que o ser é uno, porque se fossem dois, um deveria fazer limite com o outro. Ele defendeu também que o ser não pode ter sido gerado, pois se tivesse sido gerado ou se pudesse ter fim, o ser seria infinito no tempo, ou seja, o ser seria limitado pelo tempo. Segundo ele, o ser também era incorpóreo, ou seja, ele não poderia ter uma forma,
porque se tivesse uma forma, ele teria que ser limitado, pois formas têm limites. O ser é pleno e qualquer forma de vazio e nada não existe. Além disso, Melício defendeu a imobilidade do ser contra a ilusão do mundo sensível, que se apresenta como múltiplo e em constante movimento. Ele também desenvolveu o argumento da natureza inalterável, em que deu o exemplo do cabelo, que dizia que o cabelo, se fosse modificado em 10.000 anos, mesmo que fossem apenas um fio de cabelo, a pessoa teria se autodestruído, pois teria perdido sua essência na eternidade. Ou seja, seria uma outra pessoa na eternidade, mesmo que seja dada como uma pequena diferença. Algumas de suas sentenças foram: se nada é, que coisa podemos dizer disso como se fosse alguma coisa? Sempre foi aquilo que sempre será, porque se tivesse não sido, seria necessário que antes de nascer fosse nada. Mas se era nada, do nada não poderia ter nascido. Mas como sempre foi assim, se torna necessário que seja sempre infinito e em grandeza. Aquilo que teve princípio e fim não é nem eterno nem infinito. Melício de Samos morreu em 430 a.C. Para um melhor entendimento do trabalho, preparamos um resumo final sobre a escola e seus principais filósofos. A escola eleática, nome dado em função da antiga Magna Grécia, originou importantes filósofos, como Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melício de Samos, lembrando que ela foi uma escola pré-socrática. Agora irei falar sobre os filósofos, começando com Xenófanes. Ele foi um dos mais importantes filósofos da época e da filosofia antiga. Nasceu no ano de 570 a.C., na cidade de Colofon, atual Turquia, na região da Ásia Menor. Xenófanes concedeu seus ensinamentos a Parmênides, já que foi seu mestre. Ele defendia que o princípio de tudo estaria na imutabilidade e unidade, contrariando logo a religião politeísta dos gregos e concedendo que a origem vinha de um Deus único e imutável. Por consequência, não apresentou um elemento sólido como origem de tudo. Parmênides de Eleia é considerado o fundador da escola eleática e um dos 3 mais importantes filósofos da escola. Ele nasceu no litoral sudoeste da atual Itália. O filósofo negava a existência do não ser, ou nada, e defendia que o ser é único, imutável, infinito e imóvel, sempre idêntico a si mesmo, e que a aparência sensível do mundo não existe. Zenão. Ele nasceu no ano de 488 a.C. Ele pertenceu à escola eleática, logo onde desenvolveu seu pensamento. Foi discípulo de Parmênides, defendendo a filosofia de seu mestre. Zenão defendia também que qualquer mudança é impossível, logo a pluralidade não existe. Demonstrava muitas vezes suas ideias através de seus paradoxos. Melício de Samos, um grande filósofo da escola eleática, nasceu em 470 a.C., na ilha de Samos. Ele foi um militar, político, filósofo e poeta grego. Melício foi provavelmente discípulo de Parmênides. Ele defendeu a imobilidade do ser contra a ilusão do mundo sensível, que se apresenta como múltiplo, e a unidade do ser. E estabeleceu que o ser é infinito, assim como o tempo, ou seja, eterno. Chegando já ao final do vídeo, colocamos as fontes que utilizamos para fazer esse trabalho. Caso queiram saber mais sobre o tema, recomendamos esses links. Obrigado por terem assistido.